Esse vídeo aqui tem muita informação e muita informação muito importante sobre o Fluminense. A gente está com duas apurações para trazer para vocês. Uma é o interesse do Fluminense em um volante para a temporada de 2024 e além disso a gente tem novas informações sobre o caso Léo Chu, a negociação entre Léo Chu e Fluminense. Temos apuração sobre isso. Também temos uma informação importante sobre Paulo Henrique Ganso que saiu aí no dia de hoje pra gente comentar nesse vídeo aqui. Então, ó, bastante coisa pra gente falar. Desde já eu vou te convidar a assistir até o final pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo com o Fluminense. Combinado? Então vamos com as informações, meus amigos e minhas amigas, porque eu quero começar esse vídeo falando da notícia que saiu primeiro nessa manhã de sexta-feira, falando sobre Paulo Henrique Ganso. Pois é, gente, o Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, postou uma notícia que caiu como uma bomba na torcida tricolor, de que o Paulo Henrique Ganso, ídolo de muitos tricolores, camisa 10 do Fluminense, teria recebido uma proposta de um clube da MLS, um clube dos Estados Unidos, e estaria balançado, podendo até sair do Fluminense em 2024. O jogador tem 34 anos, campeão da Libertadores, é um cara que está muito realizado, teria recebido essa proposta e aí, cogitaria, estaria balançando e cogitando sair do Fluminense. A gente sabe, que o Fluminense contratou o Renato Augusto, já foi até apresentado e está muito perto de contratar o Terãs. Inclusive a gente vai falar sobre esses dois aqui nesse vídeo também, algumas informações importantes sobre eles. Então, para aquela posição de meio campo, o Fluminense está bem servido, além do próprio Paulo Henrique Ganso, que poderia fazer com que o Fluminense enxergasse como, ok, dá para liberar o Paulo Henrique Ganso se ele quiser jogar lá no futebol dos Estados Unidos. Essa foi a informação trazida pelo Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, um cara que eu conheço e confio bastante nas informações. Mas após isso, um tempo após isso, a página Flumídia lá no Twitter apareceu desmentindo essa informação. Também conheço o pessoal da Flumídia, conheço lá o administrador, o Emerson, confio nele também, e ele trouxe que o Ganso não recebeu nenhuma proposta e por isso não está pensando em sair do Fluminense, não teria então essa proposta para o Ganso sair do Flu. Também depois disso, o Matheus Montenegro, que é vice-presidente do Fluminense, apareceu no Twitter fazendo esse post aqui, que eu vou colocar na tela para vocês. Ó. Ele botou o seguinte: estamos vivendo um momento curioso no futebol. As propostas para nossos atletas estão sendo enviadas direto para jornalistas/youtubers na Inglaterra e também no Brasil. Quando for assim, por favor, repassem ao clube para também termos acesso ao documento. Então, de maneira aí bastante irônica, o Matheus Montenegro nega não só a informação do Thiago quanto ao Paulo Henrique Ganso, mas também dá uma alfinetada na informação que saiu lá da Inglaterra sobre proposta pelo volante André. Repito, eu confio na informação do Thiago, mas é aquela coisa, às vezes são fontes diferentes, isso acontece, então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas o Thiago traz que tem proposta pelo Paulo Henrique Ganso, que ele cogita já sim ir para o futebol dos Estados Unidos. Por outro lado, o Matheus Montenegro, vice-presidente do Fluminense, diz que o Fluminense não recebeu nenhuma proposta e Flumídia, lá no Twitter, posta que não há negociação nenhuma para a saída do Paulo Henrique Ganso do Fluminense. Beleza? Então, deixa o seu like nesse vídeo aqui, porque tem muita coisa ainda para falar. E já que eu comentei ali por alto sobre Renato Augusto e Terãs, eu quero trazer uma informação que eu considero muito importante, sobre o Renato Augusto, trazida lá pelo Caio Blois de Trivela, sobre a numeração que o Renato Augusto vai usar no Fluminense, tá? Tinha saído algumas imagens do Renato Augusto com a camisa 88, A camisa 88 personalizada para o Renato Augusto, algumas informações de lojas do Fluminense já produzindo essa personalização, mas o Caio Blois traz uma informação de que o Renato Augusto não usará a camisa 88, que é o ano de nascimento do jogador. Ele usa geralmente a camisa 8, mas essa já está ocupada, é do Martinelli, e aí poderia estar usando a 88, já que é o seu ano de nascimento, e são dois números 8, que é o número que ele gosta. Mas o Caio Blois traz pra gente que o Renato Augusto aqui no Fluminense será o camisa 20. Ele vai herdar a camisa utilizada pelo Deco, o mago Deco, meio campo também muito cerebral, de muita qualidade. Ele vai herdar essa camisa e utilizá-la na temporada de 2024. Eu acho isso importante porque, para mim, eu gosto desse simbolismo dos números, eu gosto. Então, ver o Renato Augusto com a camisa 20 do Fluminense é algo que eu vou gostar bastante, beleza? Sobre o David Terãs, falei que ia falar sobre isso também, Teve uma informação lá do GE muito importante de que o Fluminense e o Pachuca se acertaram e a contratação do David Terãs está muito próxima. Segundo a publicação do GE,
ele vai ser anunciado após assinar o contrato para ser reforço do Fluminense. O Tricolor vai pagar 14 milhões de reais, né, cerca de 14 milhões de reais ao Pachuca do México e vai assinar em definitivo com o meia uruguaio de 29 anos. Então, David Terãs muito próximo de ser reforço do Fluminense, assim como o Gabriel Pires, que a gente trouxe ontem, já rescindiu seu contrato com o Benfica e vai ser anunciado como reforço tricolor a qualquer momento. Beleza? Então, o Fluminense muito próximo de assinar com 2 dos 3 reforços que negociava. E aí, o outro jogador é o Léo Xu. Eu tenho informações aqui importantes para trazer sobre ele, apuração da Central e também uma informação do GE, mas antes eu vou fazer uma rápida pausa aqui para dar uma moral para a galera que está sempre dando moral aqui para a Central. Em todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a deixar um comentário aqui embaixo nos contando o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Gosta muito de saber até onde a Central consegue alcançar, então você deixa o comentário aqui embaixo para a gente saber e sempre que a gente pode a gente vem aqui e manda um abraço para você que está assistindo. Nesse vídeo eu quero mandar um abraço para o Silveira de Duque de Caxias, para o Wilson de Vila Isabel aqui no Rio de Janeiro, para o JP também aqui do Rio de Janeiro, para o Antônio de Laguna em Santa Catarina, para o Ubaldo de São Gonçalo dos Campos, para o Vander Lúcio de Governador Valadares em Minas Gerais, para Epáfras e Isabelle de Parintins no Maranhão, em Amazonas, e para o Zé das Redes em Remanso, na Bahia. Um abraço para a galera e, claro, o convite para você que está aí assistindo. Se quiser que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar um pouquinho do Léo Xu, gente, porque das 3 contratações que o Fluminense estava negociando, ele é o que parece um pouquinho mais distante de fechar. Tá? Primeiro de tudo, GE trouxe uma informação, ainda agora, de que o Fluminense teve a sua proposta pelo atacante Léo Xu recusada e desistiu da negociação, portanto, Léo Xu não viria mais para o Fluminense. Tá? A Central conseguiu fazer uma apuração que é um pouquinho diferente dessa que o GE trouxe. Tá? A gente já tinha trazido lá atrás que havia um impasse entre Fluminense e Seattle Sounders pelo valor a ser pago pelo Léo Xu. Tá? O presidente do Seattle estaria batendo o pé para recuperar o valor investido no atacante. A gente tem a informação de que o Fluminense chegou a fazer uma proposta inicial de 2,5 milhões de dólares por 50% do atacante Léo Xu. Então o Fluminense ficaria com 50% e o Seattle com outra metade em caso de revenda do Fluminense. Um cenário mais ou menos ali semelhante com o que acontece com o John Arias, por exemplo, que a gente sabe que 50% do passe dele pertence ao Patriotas da Colômbia. Essa proposta foi recusada e o presidente do Seattle disse: olha, eu quero 4 milhões de dólares por 90% do Léo Xu. Não vou aceitar menos do que isso, não vou conversar por menos do que isso. E aí o Fluminense deu uma oscilada, digamos assim, né? Deu uma rateada de, não sei se pago, não sei se não pago, mas depois o Fluminense decidiu que sim, beleza, pagaria 4 milhões de dólares por 90% do Léo Xu, isso daria cerca de 19,69 milhões de reais na atual cotação, para levar o atacante. E aí o Fluminense sinalizou isso ao Seattle Sounders para fazer a proposta para eles, fez a proposta e falou, beleza, né? É isso que vocês querem, então a gente vai pagar esse valor. Só que o presidente do Seattle Sounders sumiu. Ele não está respondendo o Fluminense, ele está enrolando para dar essa resposta positiva ou negativa, e isso está irritando muito o Fluminense, que já cogita sim desistir da negociação. De acordo com a nossa fonte, ela não crava que o Fluminense já desistiu de contratar o Léo Xu, que já saiu da negociação, mas diz que sim, o Fluminense está incomodado com essa situação e pode sim acabar desistindo. Sobre o jogador, o Léo Xu está muito chateado com isso, porque ele tem esse desejo muito grande de voltar para o Brasil e de jogar no Fluminense, tá? O Léo Xu tem esse interesse de voltar para o Brasil e jogar para o Fluminense. Inclusive, ele já deixou claro para a galera lá do Seattle de que ele não pretende continuar no clube, que ele quer sair. Se você abrir o Instagram do Léo Xu, eu vou jogar até aqui na tela, você vê que ele já pagou todas as fotos com a camisa do Seattle, inclusive. Ele quer não ser mais jogador do Seattle, ele não quer ficar no clube estadunidense para essa temporada. Mas ele tem contrato até o final de 2024 e, bom, com esse sumiço do presidente do Seattle, essa ausência de resposta, pode acontecer dele acabar tendo que ficar para lá, isso contra a vontade dele, tá? A gente foi buscar informação, já que o contrato do Léo Xu com o Seattle
é até o final do ano, se existir alguma possibilidade do Fluminense, já que tem interesse no jogador, de fazer um pré-contrato no meio do ano, né? Em julho ele pode assinar um pré-contrato gratuitamente com o Fluminense para ser reforço no começo de 2025. E a informação que a gente recebeu é de que até o momento não há nenhuma conversa nesse sentido, nenhuma sinalização de interesse do Fluminense de fazer um contrato com o Léo Xu, tá? Que a ideia do Fluminense é ter o Léo Xu agora. O Fluminense quer o Léo Xu para janeiro, para fevereiro, para 2024. A ideia do Flu é ter o Léo Xu para revezar com o Keno. O Fluminense entende que o Keno é uma peça importante, mas que precisa de um reserva à altura, até pelas questões de idade, de limitações físicas, etc e tal. Então o Fluminense quer o Léo Xu para agora, não tem nenhuma conversa para assinar um pré-contrato com o jogador, tá? Então, segundo essa informação que a gente conseguiu apurar, o Fluminense ainda não desistiu oficialmente da contratação do Léo Xu, mas está bastante irritado com a postura do presidente do Seattle, que deu esse sumiço, né? Deu esse chá de sumiço aí no Fluminense e não respondeu ainda a proposta, mesmo com o Fluminense sinalizando a disposição de pagar os valores que ele estava pedindo anteriormente, que eram 19,69 milhões de reais. Beleza? Então essa é a informação que a gente tem sobre o atacante Léo Xu. Situação começando a se complicar, começando não, né? Já bem complicada por essa contratação. Vamos aguardar para ver, caso a negociação realmente não aconteça, quem que o Fluminense vai buscar para a posição, que a gente sabe que é uma prioridade grande do tricolor, contratar esse atacante de beirada de campo. Beleza? A última informação desse vídeo, mas não menos importante, gente, é uma apuração também aqui da Central, tá? Uma informação que a gente conseguiu buscar sobre interesse do Fluminense em reforço. Pois é, gente. Vamos lá. Começou um burburinho na internet, né, o pessoal comentando sobre o Rafael Carioca, volante do Tigres do México, estar seguindo o Fluminense no Instagram. O Rafael Carioca é do Rio de Janeiro, né? Rafael Carioca. Todo mundo sabe, né, que ele é torcedor do Botafogo. Inclusive, quando você olha lá quem ele segue um canal bastante famoso de notícias do Botafogo, embora não siga a página oficial do nosso rival, tá? Mas segue o Fluminense também, o que chamou a atenção ali, né? Tipo, pô, por que o Rafael Carioca segue o Fluminense? Será que tem alguma coisa nessa situação? Então vários tricolores já começaram a se perguntar sobre a situação, se o Fluminense estaria interessado nesse jogador. Para quem não lembra do Rafael Carioca, tá? Ele é um volante, joga ali de primeiro volante, camisa 5, pode jogar como segundo volante também, tem um passe bastante refinado. Ele começa a carreira dele profissional pelo Grêmio, ele vai para o futebol da Rússia, volta por empréstimo para o Vasco, depois ele joga no Atlético Mineiro e tá desde 2017 lá no Tigres do México, já tá há bastante tempo por lá, tá? Aí, vendo essa movimentação, a gente foi correr atrás da informação. Será que existe alguma coisa de interesse do Fluminense nesse jogador? Será que o Fluminense quer contratar o Rafael Carioca? E a resposta que a gente conseguiu, tá, falando com o empresário do jogador, é que sim, que o Fluminense tem interesse em contratar o Rafael Carioca, beleza? Segundo o empresário do jogador, já houve inclusive uma negociação anteriormente, na última janela, para tentar contratar o jogador, mas a negociação acabou não indo para frente, as partes não chegaram a um acordo, mas o Fluminense segue com interesse nesse jogador. E segundo o empresário do atleta, o Rafael Carioca tem um desejo muito grande de trabalhar com o Fernando Diniz. Seria um sonho do jogador. Essas palavras foram utilizadas, que é um sonho do Rafael Carioca é trabalhar com o Fernando Diniz, que ele entende que a maneira que o Fernando Diniz joga, o que o Fernando Diniz faz com seus times, né, privilegiam muito a característica de jogo do Rafael Carioca, que ele conseguiria se potencializar, se valorizar muito jogando com o treinador Fernando Diniz. Então ele teria sim esse interesse em vir para o Fluminense, tá? A informação que a gente tem é que o contrato do Rafael Carioca vai até julho de 2024, ou seja, já poderia assinar o pré-contrato, mas existe algumas contradições nessa informação. Por exemplo, tem uma publicação do GE dizendo que o Rafael Carioca renovou com o Tigres até o fim de 2024. Em outras fontes, diz que até julho de 2024. A gente não conseguiu ainda descobrir ao certo qual é o contrato dele, mas é um contrato que já está caminhando para sua parte final, né? Se não for até o meio do ano, é até o final do ano no máximo. Então isso tornaria o jogador mais barato, digamos assim, para o Fluminense, caso vá investir. O Rafael Carioca é um jogador já de 34 anos, mas que fisicamente, apesar de algumas lesões, não é aquele jogador já fim de carreira. Então poderia sim agregar ao Fluminense, é um jogador que eu inclusive gosto, tá? Acho que seria uma boa contratação ali, até para substituir o André. Beleza? Também tem informação de que o Grêmio, por exemplo, o clube que o formou, estaria interessado em trazê-lo, concorrência, claro, que o Fluminense vai ter. Mas segundo o empresário do jogador, a gente conseguiu falar com o empresário do jogador, o Fluminense é um dos clubes interessados na contratação do volante Rafael Carioca, atualmente
no Tigres lá do México. E claro que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Rafael Carioca seria um bom reforço para o Fluminense? Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!